E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal e hoje no nosso quadro Hollywood Stories nós vamos revisar e relembrar um filme, gente, que simplesmente fez da cultura pop a cultura pop. Sim, estou falando de Miss Simpatia, tá? Hoje a gente vai conhecer não somente a história do filme, mas também curiosidades sobre o filme, sobre a produção do filme, quanto que esse filme conseguiu lucrar, o que ele também ganhou de prêmios para a carreira de Sandra Bullock, que assim, esse filme, por mais que tenha ficado amarelado na crítica especializada, ele virou um fenômeno e ele é dito como um filme tipo assim, que ele moldou a carreira e status da Sandra naquele ponto. Então assim, fica comigo e vamos começar a falar dessa história fodástica. Mas antes, eu não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, ama Hollywood, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo também de música pop e outros assuntos relacionados, tá? Vai ser incrível ter você aqui com a gente. Então não deixa de inscrever e deixar também o seu ponto de vista relacionado não só a esse vídeo, mas também as sugestões para os próximos, ok? Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive, Sandra Bullock é uma das pessoas que tem a sua camisa inspirada por Miss Simpatia lá na loja do canal. Sim, dá uma passada lá para você poder conferir se caso você ame essa época dela, tá? O link tá fixado aqui no topo dos comentários, assim como na descrição do vídeo. Bom, já vamos começar com um spoiler se caso você nunca viu esse filme. Do que, afinal de contas, Miss Simpatia fala? A história basicamente é a de Grace Hart, uma agente do FBI que desde criança não demonstrava, vamos dizer assim, sinais de feminilidade. Ela literalmente passou por coisas muito complicadas na sua vida e acabou meio que tipo assim, tirando esse ponto dela. Né? Tipo assim, para se tornar mais forte, ela acabou tirando esse ponto de ser mais feminina de foco. Ela basicamente ignorava isso nela. É notório o filme todo que a Grace é totalmente capaz e ela é também uma das melhores agentes que todo aquele birô ali tem. Isso daí fica mais do que claro na hora, por exemplo, que ela tá disfarçada. Tanto como Grace Hart, né, o Grace Lou Freebush, que é a que a gente vai chegar já já para poder falar, assim como em outras operações que também é mostrado durante o filme. Ela realmente é muito capaz. Porém, em uma das situações ali das primeiras operações do FBI, ela comete um erro que acaba colocando a vida de um colega dela em risco por ele levar um tiro. E na verdade o cara tava tipo assim, fingindo para poder dominar ela. Porém, ela acaba dominando ele e esse primeiro momento acaba se concluindo com essa situação. Mas, infelizmente, o chefe do birô acaba punindo Hart pela decisão dela de não atender ao que ele havia falado, né, e ficar na posição dela, o que acabou causando o tiro nesse outro agente, e por conta disso ela acaba sendo punida e tirada da sua função. Porém, o que acontece? Nesse mesmo momento é onde Eric Matthews entra em ação. Ele é um colega de trabalho da Grace e ele recebe a oportunidade de fazer uma grande missão, que é fazer a captura de um terrorista chamado O Cidadão. Ele acabou sendo uma pessoa que já estava dando um tanto de trabalho para o FBI através de outros ataques que ele fazia em certas instituições, a cartas que ele mandava de ameaças e tals. E assim, o próximo ataque dele seria no Miss Estados Unidos. Ele gostava de brincar com a polícia. Assim, o Eric Matthews faz uma equipe de trabalho, mas é bem óbvio que ele é totalmente despreparado. Se não fosse a Hart, já naquele primeiro momento, ele de maneira nenhuma teria conseguido fazer com que a missão pelo menos começasse. Por quê? Porque simplesmente ele fica conversando com os outros sem saber o primeiro passo e somente a Hart dá para ele o direcionamento certo da situação.
Quando eles descobrem que o ataque dele vai ser no Miss Estados Unidos, eles decidem fazer um disfarce, ou seja, procurar uma pessoa para ir disfarçada como uma das concorrentes ali, né, do Miss Estados Unidos, para conseguir ter acesso aos bastidores, sessão de fotos, entre outras coisas, que poderia rolar um ataque do cidadão. É aí que eles começam uma triagem enorme para poder escolher quem vai cumprir esse papel. E simplesmente nenhuma das agentes que eles olham está disponível, menos Grace Hart. Inclusive, isso daí foi um pesadelo para ela, porque, segundo ela mesma, ela só tem o gancho de direita dela e nenhuma escova de cabelo ela possui. Tanto, como eu disse, ela tira toda a sua feminilidade de cena. Vale salientar que na cabeça de Grace Hart, uma pessoa que vai para o Miss Estados Unidos naquele primeiro momento era uma pessoa vazia, uma pessoa tipo assim, que não tinha nenhum tipo de possibilidade de se tornar alguém pensante dentro da sociedade, porque ela acreditava que essas moças eram apenas um corpo, o que acaba no final do filme sendo totalmente tirado da cabeça dela, o que é um ponto muito legal. Ela acaba entrando no concurso como a participante de Nova Jersey. Por quê? A participante original de Nova Jersey participou de um filme pornô, gente. Por causa dela participar do filme, virou um puta escândalo. E aí, o FBI acaba substituindo, né, a Grace no lugar dessa moça que fez o pornô, né? Como ela mesma diz, arma que é bom. Vale dizer também que o FBI forçou um pouco a barra com a Katie Morningside, que era meio que a dona do concurso, ao lado do Stan Fields, que era o apresentador do concurso. A ideia do FBI era colocar a Grace no top 5, então assim, eles teriam que colocar uma vencedora como apenas de 4 opções, já que Grace tinha que chegar no top 5 para ela poder continuar tendo acesso a todas as informações que o FBI precisava. Então assim, por mais que a Katie Morningside tenha sido reticente, ela acabou cedendo por conta de toda a situação que podia colocar a vida das meninas em risco. Então ela pega e dá o telefone de uma das pessoas ponto-chave do filme para Grace, que foi Victor Malek. O Victor foi o responsável por trazer de volta a feminilidade da Grace Hart, que agora no concurso se chamava Grace Lou Freebush, aquela que queria a paz mundial. Por mais que a Hart falasse, meu QI caiu 10%, foi incrível para fazer ela olhar com olhos diferentes, outros lados dela mesma. Depois que ela passa para a transformação do concurso, ela basicamente vira uma outra pessoa. E por conta disso, ela acaba se destacando pelos seus talentos durante todo o filme. Então assim, é bem óbvio que mesmo ela sem ter um pingo de estrogênio, como o próprio Victor falava, ela acabou desabrochando dentro daquele momento ali e mostrando que ela era capaz e que sim, ela tinha uma feminilidade única dentro dela. Quando o filme começa a desenrolar e chegar nas suas conclusões finais, o fato do filme é que descobrem que quem estava por trás de tudo era a Katie Morningside, que na verdade era a própria dona do concurso, porque ela tinha perdido o emprego e queria se vingar. Por conta disso, ela pretendia explodir a cabeça da vencedora através da coroa que ela estaria usando. Então assim, ela acabou fazendo isso com participação do filho dela, que assim mudou de nome para encobrir suas indiscrições do FBI. O que a gente conclui do filme no final das contas? A pessoa mais improvável de conseguir ganhar, ganhou, que foi literalmente a Miss Rhode Island, que é a Cheryl, que acaba virando a melhor amiga da Grace. E assim, a Cheryl também mostrou que na vida dela, ela deixou muitas coisas de lado para conseguir conquistar o seu espaço. E ela até chegou a sofrer abusos sexuais para conseguir conquistar o seu espaço, o que foi algo terrível que a Grace o tempo todo debateu muito no filme.
filme. Então tem esse outro lado que é extremamente importante e interessante. No final do filme tudo acaba bem, né? E a Grace percebe que ela realmente tem um lado feminino muito forte que ela por tanto tempo ignorou. E que aquelas moças ali do concurso são pessoas incríveis, inteligentes, talentosas e que correm muito atrás do sonho delas. Vamos debater agora algumas curiosidades sobre Miss Simpatia que talvez você nunca soube. A resposta da Cheryl, que no caso é a Miss Rhode Island, para a pergunta qual seria a sua ideia de um encontro perfeito, ela responde que é 25 de abril porque não é muito quente nem muito frio e que você precisa só de um casaquinho leve. Na verdade, isso daí aconteceu de verdade, gente. E eles fizeram uma referência a esse momento que essa frase foi usada. E detalhe, por conta disso daí, na cultura pop, 25 de abril virou uma data feriado não oficial, por conta exatamente de ser o dia perfeito da Cheryl. Então assim, os fãs de Miss Simpatia vão entender muito bem desse momento, é sempre lembrado. Sandra Bullock e o Benjamin Bratt, que no caso interpretou Eric Matthews, fizeram todas as cenas de luta ao longo do filme. Por mais que existiam dublês no cast, eles preferiram ser eles mesmos. Em um determinado ponto, a própria Sandra contou que deu um chute na panturrilha no Bratt que machucou ele. E ela disse: "Isso foi horrível, mas acabou acontecendo no começo do filme sem mais problemas." Também um outro ponto que era muito marcante da persona da Grace era que a Grace era muito desajeitada no filme. E durante a premiere do Miss Simpatia, lá nos anos 2000, quando a Sandra chegou para poder entrar no cinema, ela sai do carro catando cavaco e toma um tombo horrível. Quando os fãs assistiram o filme, eles acharam que era uma forma dela entregar a persona da personagem naquela situação ali, que seria meio que algo para os fãs já esperarem no filme. Só que ela disse que isso daí é mentira, que ela não estava interpretando nada e que ela literalmente pisou em falso e catou cavaco. Outra cena muito importante do filme é o momento em que as meninas estão fazendo o ensaio da coreografia principal para noite oficial da coroação, né? E a Grace, no caso, ela tá totalmente desajeitada ali com a coreografia. E a própria Sandra Bullock disse que ela não participou dos ensaios que as meninas estavam fazendo de coreografia para conseguir ficar fiel a esse aspecto do personagem não saber o que estava fazendo. Então tudo que ela estava interpretando ali, de fato, ela não sabia o que ela estava fazendo. Outra cena também muito legal do começo do filme é a cena da Starbucks, quando ela entra correndo numa loja lotada para conseguir pegar o café para todos os outros seus colegas de trabalho do FBI. Vale dizer que nessa cena tudo ali era verdade, inclusive as pessoas que estavam atendendo ela não eram atores, eram funcionários reais da Starbucks. Uma outra pessoa que é muito importante na história do cinema, que foi Robert Rodriguez, está presente em uma das cenas do filme. Inclusive, é na cena do famoso Álamo, como diz o próprio Stanfield. Ele é um dos membros ali da banda. E esse é um detalhe que quase passa despercebido, mas se você prestar atenção, você vai ver ele lá muito bonitinho tocando. Vale dizer que ele é um diretor super importante que fez filmes como Pequenos Espiões, Machete, Sin City, Shark Boy Lava Girl e muitos outros. Uma outra coisa que é muito importante da gente dizer é que essa cultura que o filme representa no aspecto de modelos, de um concurso de beleza, ficou ultrapassada. A própria indústria desse gênero tirou o concurso de biquínis, que no caso revelava grandes notas, isso é dito no filme, para o porte atlético das meninas. E por conta da evolução da sociedade e dos diferentes tipos de corpos que nós temos na nossa sociedade, isso daí acabou sendo tirado do concurso em 2018. Então quem vê possivelmente vai achar estranho por isso não existir mais hoje em dia. Uma outra curiosidade macabra do filme é que enquanto Frank Tobin prepara a coroa explosiva na sala dos adereços, a área da Rainha da Noite está sendo cantada no palco. Basicamente, a música fala sobre alguém que é para matar outra pessoa e ele está preparando o adereço para matar ali a Miss Estados Unidos. É muito assustador, mas é um detalhe muito interessante. Outro ponto também interessante é que a atriz mais
jovem que interpreta a primeira Young Grace, que tem os seus dentes de leite, deixa ela com mais ou menos 6 ou 8 anos. Porém, a data é mostrada como 1982. E mais tarde no filme, quando Matthews está tentando encontrar uma agente feminina para se disfarçar, eles trazem Hart e a data de nascimento dela é 2 de novembro de 1969. Isso não teria feito muito sentido com aquela atriz, já que naquele determinado da Young Grace ela teria 13 anos e não entre 6 e 8. Isso daí são aqueles pequenos erros, né, gente? Mas acaba sendo legal pra gente poder falar da história do filme igual a gente tá conversando aqui. O orçamento de Miss Simpatia foi mais de 45 milhões de dólares de forma estimada e o seu faturamento bruto nos Estados Unidos e Canadá foi de 106.807.667 dólares. No final de semana de estreia, o filme conseguiu lucrar mais de 10 milhões e em 24 de dezembro de 2000, o faturamento bruto mundial do filme, quando ele saiu do cinema, foi de 212 milhões de dólares, ou seja, o filme simplesmente foi um sucesso absoluto. Esse filme também deu para Sandra Bullock alguns prêmios importantes na sua carreira. Inclusive foi por causa desses prêmios que basicamente ela se reposicionou como uma atriz que no aspecto comédia ela tinha muito a oferecer. Ela levou com esse filme American Comedy Awards, Blockbuster Entertainment Awards, inclusive nesse ponto o Benjamin levou ao lado dela. Ela foi nomeada com o Globo de Ouro de Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Comedy or Musical, e ela ganhou também 2 Teen Choice Awards de filme de comédia. No total foram 7 vitórias para o filme e 8 indicações. No Metascore, a crítica especializada ficou com uma nota amarela, mas isso não fez do filme menos épico. Agora eu quero saber de você, o quanto você ama Miss Simpatia? Conta aqui pra mim que eu quero saber a tua opinião, beleza? Ó! Um beijo e a gente se vê no próximo Hollywood Stories nosso aí. Deixa aí uma sugestão do próximo filme que você quer, o review e curiosidades. Tchau!